Olá, eu sou Cláudia Costa, sou médica veterinária integrativa, trabalho com homeopatia desde 1996, foi minha primeira formação em medicina integrativa e trabalho com homeopatia até hoje. Eu quero agradecer o convite do professor Celso Batello e da sua equipe para participar do primeiro Congresso Nacional de Homeopatia Interativa. Eu fui convidada para conversar com vocês sobre homeopatia veterinária e eu escolhi o tema dos nosódios para honrar duas situações. A primeira, falar sobre uma forma terapêutica que ajuda muito os médicos veterinários no dia a dia da clínica veterinária homeopática. E a segunda honra que eu gostaria de fazer é uma homenagem ao médico veterinário Wilhelm Lux. Ele foi vamos dizer, o desenvolvedor da ideia de isopatia. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos lá? Vamos conversar sobre nosódios? Para começarmos, nós temos que fazer uma diferenciação. Quando Hahnemann cunhou o termo homeopatia, ele estava baseado no princípio da similia similibus curantur. O semelhante cura o semelhante. Porém, quando falamos de nosódios, os nosódios são grupos de medicamentos que se encaixam dentro da isopatia. E a isopatia, que foi um termo cunhado por Wilhelm Lux, equalia equalibus curantur, trata do igual curando o igual. Então, nós temos aqui não a situação de homeopatia, onde fazemos uma repertorização procurando um medicamento que tem maior semelhança a um grupo de sintomas escolhidos. E aí sim temos um simílimo. Na isopatia, nós trabalhamos diretamente com o órgão, com o tecido, com o micro-organismo que está envolvido naquela doença que nós estamos interessados em tratar. Então, lembrando, isopatia equalia equalibus curantur. E os nosódios são uma forma de tratamento com produtos elaborados com material da própria doença ou materiais de órgãos afetados. Há sempre uma analogia etiológica no caso da isopatia, diferente da homeopatia, que se preocupa com o paciente e não com a doença. Os nosódios, eles se encaixam dentro do grupo dos bioterápicos. O que são bioterápicos? Bioterápicos são preparações medicamentosas obtidas a partir de produtos biológicos quimicamente indefinidos. Então, aqui nós não estamos falando de um produto vindo do reino mineral, um sulfuro, um arsênico, ou o reino vegetal, um licopódio, uma arnica. Nós estamos falando de produtos biológicos que muitas vezes não sabemos quais são. Então, nós estamos falando de secreções. Por exemplo, nós podemos fazer medicamentos isoterápicos a partir de uma secreção nasal, uma secreção vaginal. Podemos trabalhar com excreções, fezes, urina. Podemos trabalhar com tecidos. Um exemplo que me vem é o caso de, por exemplo, uma úlcera de córnea, que não está progredindo, não está havendo a cicatrização adequada. E nesses casos, indicamos o tecido córnea. E a córnea vai servir como um adjuvante no tratamento, promovendo o crescimento da córnea, né, do tecido córnea nos olhos desse paciente. Nós temos nas matrizes homeopáticas diversas possibilidades. Por exemplo, tecido ósseo, coluna, diferentes tecidos e órgãos. Aqui no caso também podemos utilizar os órgãos para o tratamento de diversas doenças. E temos também os micro-organismos, podendo ser, por exemplo, um estafilococcus, um micrósporum, uma giardia. Todas essas substâncias são possíveis de serem tornadas medicamentos produzidos de acordo com a farmacotécnica homeopática.
Eles são produzidos de forma homeopática, mas eles não são homeopáticos, eles são isoterápicos e os bioterápicos e se enquadram nesses quadros. Os nosódios são bioterápicos e eles podem ser classificados de diversas formas, mas os nosódios sempre vêm de produtos patológicos. Quando trabalhamos com produtos não patológicos, estamos falando de sarcódios, embora todos sempre são produzidos de forma homeopática. E quem foi que teve a ideia, a brilhante ideia, de utilizar produtos de excreção de um doente para tratar a doença desse doente? Se nós voltarmos na história, Hipócrates já comentava sobre essa possibilidade de tratamento. Mais contemporaneamente, mais atualmente, nós temos Robert Fludd aconselhando o emprego do catarro da tuberculose para o tratamento da tísica pulmonar, dos tísicos, dos tuberculosos. Em 1830, Wilhelm Lux já recomenda e ele estabelece o conceito de isopatia. Logo depois, em 1832, Hering promove e fala e comenta, sugerindo a utilização da secreção da varíola e da saliva da raiva como tratamento para o veneno dinamizado. O veneno, essas secreções dinamizadas poderiam possibilitar o tratamento, segundo Hering. E em 1854, Martino, um médico brasileiro, também se refere ao catarro dos tuberculosos como Fludd e dá o nome para essa secreção tratada de forma homeopática como tubersina. E quem foi Johann Joseph Wilhelm Lux? Esse médico veterinário alemão, no início do século XIX, por volta de 1832, 33, desenvolve o conceito de isoterapia, o que envolvia o uso de preparações feitas a partir do próprio material patológico do paciente, com o nome de nosódio, para tratar as doenças. O Lux, ele acreditava que os nosódios poderiam ser usados não apenas para tratar doenças, mas também para prevenir infecções, sempre utilizando o princípio homeopático de o semelhante cura o semelhante. Porém, de acordo com Hahnemann, não era bem assim. Então surge o termo isoterapia. Wilhelm Lux, ele trata o gado da sua região que estava infectado por mormo, uma doença que gera um muco nasal, e ele utiliza esse muco nasal dinamizado na 30CH para tratar esse gado. Ele também trata cavalos com carbúnculo através de nosódios feitos do sangue de cavalos contaminados. E por último, é importante lembrar que ele desenvolveu vários medicamentos importantes até hoje, como o antracinum, o leucorrinum e o maleinum, medicamentos que constam das matrizes homeopáticas e disponíveis em farmácias homeopáticas até hoje. Lux observou que os materiais patológicos preparados de maneira homeopática poderiam estimular o sistema imunológico do paciente para combater a doença. Ele foi o pioneiro no uso da isoterapia na prática da homeopatia. E as suas ideias foram posteriormente desenvolvidas e expandidas por outros médicos homeopatas. Os seus estudos estabeleceram as bases para o uso dos nosódios na homeopatia moderna, tanto na medicina humana como na medicina veterinária. É importante lembrar que naquela época não tinha internet, porém, os médicos, os pesquisadores, os veterinários, eles se comunicavam através de cartas, trocavam muitas cartas e muitas dessas cartas estão preservadas até hoje. E lá nós vimos uma extensa troca de informações sobre as pesquisas de cada um. E Lux
conseguiu, de certa forma, expandir esse conhecimento e passar para os médicos da sua época. Outro médico interessante é Constantin Hering. Todo mundo já ouviu falar do Dr. Hering, que havia sido contratado para desbancar Hahnemann, só que ele acaba gostando tanto da ideia que ele se torna um dos melhores homeopatas. Então, por volta de 1832, mais ou menos na mesma época que Wilhelm Lux, ele desenvolve o Psorinum. Quem nunca usou ou nunca ouviu falar de Psorinum? E ele desenvolve também os organoterápicos. E o que são organoterápicos? São os medicamentos a partir de órgãos sadios que são diluídos e dinamizados de forma homeopática. Então, é um acréscimo a partir das secreções da doença, que era um pensamento lógico naquela época, vem também a possibilidade de utilizar, como eu comentei com vocês, vou comentar, sobre a utilização de órgãos, de tecidos, além das situações que temos os patógenos. 1910, Harry Allen, ele escreve a matéria médica de nosódios. Olha que interessante. Já tinha evoluído tanto que Allen se propõe a escrever, documentar sobre nosódios. E agora, já no século XX, ou melhor, no século passado, né? Nós temos o Dr. Roberto Costa. Ele foi um grande médico homeopata com uma clínica em Petrópolis, muito conhecida na sua época em que ele clinicava, e ele desenvolve nosódios vivos, o que ele chama de nosódios vivos. Ele trabalha com quadros alérgicos de forma muito interessante, e ele promove a dessensibilização através do emprego de nosódios. E ele faz de uma forma muito interessante. Quando você tem um paciente que está hiperérgico, com um quadro de alergia exacerbada por algum micro-organismo ou uma situação que causa alergia, lembrando que nós podemos utilizar inclusive produtos do tipo perfume, lã, alimentos, todos dinamizados, ele trata dessa forma as alergias. E quando a alergia está muito exacerbada, ele entra com os nosódios em potências muito altas e aos poucos ele vai diminuindo. Quando ele tem um paciente que está hipoérgico e ele quer aumentar a imunidade, promover a ativação do sistema imune, ele começa com doses baixas e vai gradativamente aumentando. Um ponto interessante da técnica de Dr. Roberto Costa é a medicina triuna. O que é a medicina triuna? A medicina triuna engloba a utilização do simílimo, então cabe aqui uma excelente repertorização, o nosódio correspondente àquela situação e um medicamento menor circunstancial para o controle das crises. Quem quiser conhecer mais sobre o Dr. Roberto Costa, ele tem o livro Nosódios Vivos Roberto Costa. Interessantíssimo para quem tiver à vontade. Eu já utilizei e muito utilizo essa ideia de medicina triuna do Dr. Roberto Costa e eu encontrei excelentes resultados. O nosódio se enquadra dentro dos bioterápicos, não é ou, é no, né? Então, nosódios fazem parte dos bioterápicos. E nosódio vem de nosos, doença, não é só patos. Nosos também, é doença. Nosódio designa um medicamento oriundo de produtos patológicos de um ou de vários portadores da mesma doença. Ou seja, eu posso coletar a secreção, a excreção de um paciente ou de vários pacientes. E isso facilita o tratamento de grupos, vamos dizer, de uma medicina coletiva. Eles podem estar vinculados ou não a uma condição infecciosa específica, tem que ser preparado segundo a farmacotécnica homeopática em diluições imponderáveis sob a forma farmacêutica de soluções. Primeiro prepara-se a solução e depois, se quiser, você pode passar isso para os glóbulos. Além do nosódio na categoria de medicamento homeopático, existem outras categorias de nosódios que deram origem à chamada isopatia.
Eles são prescritos sempre segundo o princípio da identidade da causa e impondo-se o conhecimento das suas variantes. Ou seja, por exemplo, nós temos um Staphylococcus apenas? Não, nós temos vários Staphylococcus. Então, quando queremos tratar uma infecção por Staphylococcus, seria muito interessante saber qual a cepa ou a variedade de Staphylococcus que estamos tratando para que tenhamos um melhor sucesso no nosso tratamento. Lembrando que aqui nós não estamos preocupados com o doente como um todo, e sim com o micro-organismo ou o agente patogênico que está gerando aquele quadro. Então, existem vários tipos de nosódios e existe a classificação, são subcategorias de nosódios. Nós temos nosódios com e sem patogenesia experimental. Então, nós temos o nosódio homeopático que tem patogenesia, faz-se todo o processo de experimentação, desenvolvendo a patogenesia, tudo é anotado, tudo vamos dizer, escrito, tudo está bem estabelecido, e você compra esses nosódios já sabendo qual patogenesia eles vão gerar. Você tem nosódios de estoque. Esses nosódios não têm patogenesia experimental. Por exemplo, se você utiliza a córnea, não tem córnea dada na 30CH para desenvolver patogenesia. Então, nós chamamos isso de nosódio de estoque. Existem nosódios individuais que são também chamados de autonosódio. O que é o autonosódio? Ele é feito de um produto patológico daquele doente para ele mesmo. Então, por exemplo, um paciente tem uma diarreia crônica constante. Nós não estamos preocupados aqui, nesse exemplo, com o agente patológico, mas você pode pegar as fezes daquele paciente e dinamizar, produzir de acordo com a farmacotécnica homeopática e ter um autonosódio de fezes daquele paciente. E você faz parte do seu tratamento utilizar esse nosódio. Outra possibilidade são os nosódios coletivos. São preparados a partir de coleções patológicas de vários indivíduos, como eu comentei. E aqui se encaixa na descrição de Lux, que ele fala tanto de tratamentos curativos como de tratamentos preventivos. Uma pontuação aqui que eu gostaria de fazer é: nos nosódios individuais cabem aqui os autonosódios de sangue. Lembrando que para a produção de autonosódios, nós precisamos das farmácias que têm licença para trabalhar com produtos contaminantes. Então, é difícil encontrarmos farmácias que produzam autonosódios. Não são todas as farmácias que têm as condições necessárias para a produção, porque são contaminantes. E quando podemos indicar nosódios nos quadros agudos? São os mesmos quadros que os crônicos? De certa forma, sim, mas nós vamos fazer uma separação por algumas diferenças. Nos casos agudos, nós temos que ter situações de coincidências patogenéticas. Você tem o agudo da doença, escolhe patogeneticamente aquele nosódio que te interessar. Nós temos a profilaxia nas doenças infecciosas coletivas. Olha aqui de novo o Dr. Lux, por isso a minha homenagem. Mediante o emprego do nosódio correspondente em 30CH, sempre. E nos quadros de convalescências prolongadas, o paciente teve uma crise aguda, escolhe-se o nosódio relacionado ao agente infeccioso e trata-se para que ele tenha uma recuperação um pouco mais acelerada. Um exemplo é o morbilino no sarampo, o pneumococcínio na pneumonia lobar aguda, mas um exemplo veterinário, no quadro de uma sinomose, em que a convalescência, nós sabemos, é muito lenta, nós podemos usar a secreção da sinomose, fazer um nosódio da sinomose e medicar esse paciente. Já nos casos crônicos,
Nós temos a base patogenética, como eu falei, no caso agudo, exclusiva, ou seja, nós vamos utilizar a lei da semelhança pela concordância da totalidade sintomática de cada paciente. Temos também a base etiológica, são condições excepcionais, quando um doente corretamente tratado estaciona e não responde ao simílimo adequado, estando evidente um episódio remoto infeccioso. Essa aqui é uma indicação importantíssima. Critério de terreno ou de miasma. Os nosódios tipo que vocês já conhecem, psorino, luesino, medorrino, tuberculino, além da indicação por correspondência patogenética, você faz a patogenesia desses nosódios, eles podem ser adaptados excepcionalmente, ou seja, em casos específicos, ao modo reacional específico de cada doente, ainda que na ausência da similitude total, não é patogenético, desde que o caso tenha estacionado, apesar do tratamento persistente e reconhecidamente correto. Você escolheu o medicamento adequado, mas o caso não está andando, ele não evolui. Também usamos, como no caso do Dr. Roberto Costa, na hipossensibilização, quando nós temos reações de hipersensibilidade em que existe o agente causal definido, infeccioso ou não, e num estado de suscetibilidade exacerbada. Lembrando aqui, Dr. Roberto Costa. E por último, como coadjuvante, eu diria até uma das, se não a mais importante aplicação no caso veterinário. Em caso do nosódio representar o real agente patogênico instalado, reconhecido, podemos fazer culturas, né? E renitente aos tratamentos, um exemplo é a micose por tricófito, ao lado do simílimum baseado na totalidade do sintoma, então você vai repertorizar, vai escolher o simílimum, e aí em doses isoladas e espaçadas, você acrescenta o isoterápico, e isso acelera o curso favorável do processo. Lembrando que isto aqui são indicações. Quando nós desenvolvemos já um tempo de homeopatia, cada médico vai encontrar sua forma mais adequada de prescrição para os seus pacientes. Aqui é uma sugestão para quem está começando, mas vocês vão ver no nosso caso clínico que muitas vezes você procede de outra forma e você acaba arrumando, vamos usar um termo brasileiro, um jeitinho, né? A sua forma pessoal de conduzir esses tratamentos, porque nós estamos falando de medicina integrativa. E em medicina integrativa eu gosto de lembrar que não há protocolos, há indivíduos e cada indivíduo tem sua necessidade específica. E cada médico prescritor de medicina integrativa tem a sua forma de abordar o seu paciente, a sua visão e principalmente a sua forma de prescrever. Graças a Deus nós não trabalhamos com protocolos. Uma importante são as observações importantes, né? Então vamos lá. Uma são as insuficiências emunctoriais. Temos que lembrar que lactentes e idosos, principalmente idosos debilitados, eles têm dificuldades do sistema imune. No caso dos lactentes, esse sistema imune ainda não está pronto adequadamente e nos idosos, esse sistema imune está enfraquecido. Então, a sugestão é começar com doses mais frequentes e diluições mais baixas, evitando reações. A composição dos produtos encaminhados para os autonosódios constitui muitas vezes uma incógnita. Quando eu mando um sangue, quando eu mando fezes, quando eu mando um catarro, eu não sei qual é o germe. Então, eu gosto muito de sempre poder ter à minha mão um exame de cultura e antibiograma e nem sempre o que eu encontro na cultura é o correspondente ao que eu tenho na doença. Muitas vezes eu tenho sintomas importantes, por exemplo, uma cistite de repetição, uma cistite em que o quadro psicossomático se demonstra, e nós sabemos que a bactéria, na grande maioria das vezes,
é simplesmente uma contaminação. Ela está ali como uma infecção secundária, uma situação primária de uma inflamação recorrente. Então, temos que realmente saber escolher quando ou não utilizar nosódios e principalmente autonosódios. E principalmente aqui uma observação importante que é cuidado com a adoção indiscriminada do nosódio. O nosódio é gostoso, então ele facilita o bom andamento do caso. Então a gente começa a ficar um pouquinho viciado, né? Faz o simílimo, mas eu quero que acelere e já coloca o nosódio. Isso não é uma boa homeopatia. Vamos deixar os nosódios, os isoterápicos, para os casos mais renitentes, os mais difíceis. Eu gostaria de lembrar aqui do grande Dr. Kent. Dr. Kent falava que a prescrição homeopática começava na segunda ou terceira consulta, que era quando você começava a conhecer o modo reacional do paciente. Então, quando que eu vou iniciar o meu nosódio? Quando eu tenho um caso crônico, difícil, e eu já explorei a minha possibilidade de simílimos, não estou tendo um bom resultado, ou o caso está estagnado, aí sim está na hora de entrar com o giardino, com o nosódio. E eu trouxe para vocês um caso clínico. Uma gatinha persa, cinza, uma gracinha, de 2 aninhos. Ela veio de um gatil, ela foi adotada, vivia num grupo grande de gatinhos e ela veio apresentando vômitos brancos espumosos recorrentes. Uma das frases da cliente era: ela está sempre com fome, come tudo que vê pela frente. Ela apresentou fezes alternando moles e duras, às vezes com sangue, às vezes com catarro. Ela não tolerava ficar só. Se o tutor saía, ela começava a miar desesperadamente, numa ansiedade de separação bem evidente. Haviam sido feitos coproparasitológicos, 3 amostras, onde se constatou Giardia SP 2 cruzes. E já haviam sido feitos 3 tratamentos alopáticos para giardíase sem resultados. Numa primeira repertorização, na primeira consulta, eu escolhi estômago, apetite voraz excessivo, estômago, vômitos, fezes moles, fezes alterando duras e moles, e mental, desejo de companhia, só agrava. Esses foram os sintomas que eu escolhi para a repertorização. Na minha primeira repertorização, o que mais eu achei semelhança foi em fósforos. Escolhi o fósforos LM3 para poder fazer uma medicação mais frequente e eu não a conhecia. Fiz em plus 1 vez ao dia durante 30 dias. Pedi o retorno em 30 dias. Lembrando que no caso de giardia, todas as medidas sanitárias são necessárias para que não haja uma dificuldade à cura. Nós sabemos dos empecilhos à cura. Então, essa gatinha fez os banhos, houve a desinfecção do ambiente, a desinfecção de todos os utensílios, o tratamento concomitante de quando necessário, dos contactantes. Tudo isso tem que ser levado em conta para que a gente possa fazer uma boa medicina. No retorno em 30 dias, a paciente estava muito menos carente, a ansiedade de separação tinha diminuído e ela relatava à cliente que os episódios de fezes pastosas e com muco estavam muito menos recorrentes, porém continuavam, ou seja, houve uma melhora, o meu simílimo estava trabalhando, mas existia a giardia. E eu pedi um ELISA para a giardia nas fezes e ainda deu positivo, ou seja, a giardia persistia. Eu controlei os sintomas, melhorei o sintoma mental, porém eu continuava com giardia. Na segunda prescrição, após os 30 primeiros dias, eu prescrevi novamente o fósforos, troquei para o 30CH, pedi para fazer 1 vez a cada 7 dias durante 60 dias. E incluí como nosódio o giardinum, que vocês encontram em qualquer farmácia homeopática.
O Giardino 30CH foi dado 2 vezes ao dia durante 60 dias. Em 60 dias, nós repetimos o teste de ELISA para Giardia nas fezes e ele já estava negativo. Além, é claro, das fezes estarem excelentes. Nunca mais essa gatinha apresentou o quadro de Giardia. Essa gatinha até hoje é minha paciente, a cliente é muito querida. Ela adquiriu um novo gatinho depois, uma outra gatinha persa também, que ela adora gatos persas. E essa gatinha nova veio com herpes vírus. Ela tem todo um comprometimento ocular e nasal de respiração, ainda mais para um quadro de gato persa, né? E ela vem sendo tratada com homeopatia e com um nosódium adequado para aquela secreção. E eu estou esperando o sucesso desse tratamento também. Então eu fico muito feliz de poder apresentar para vocês um caso de sucesso, né? E de poder mostrar na prática como é que a gente trata com nosódios. Eu acredito que os nosódios vêm para agregar e muito, mas sejam parcimoniosos, façam boas escolhas nas suas prescrições, ok? Eu gostaria de agradecer novamente o Dr. Celso Batello, nesse Congresso Nacional de Homeopatia Interativa. Essa oportunidade de difundir a homeopatia é imprescindível. Aqui estão os meus contatos. A maior parte dos meus atendimentos é em oncologia veterinária integrativa, onde eu utilizo muito a homeopatia. Eu sou escritora do livro Viscum album na medicina veterinária de pequenos animais. É o primeiro livro sobre Viscum album em medicina veterinária no mundo. E lá eu tenho certeza que vocês vão se encontrar no tratamento do câncer. Tenho todos os meus contatos aqui, WhatsApp, YouTube e Instagram. Quem quiser pode me seguir. E se vocês tiverem dúvidas, eu terei o maior prazer em esclarecê-las. Basta me mandar um WhatsApp. Desejo a vocês muito sucesso no tratamento com homeopatia. Obrigada a todos.